Bom, pessoal, agora a gente vai ver na parte de gás ideal transformações gasosas particulares em recipientes fechados. A primeira que a gente vai ver, ela tem três nomezinhos: isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Qualquer um desses nomes, ele serve para indicar que o volume do gás vai ser constante ao longo do processo. O volume não vai mudar. Uma forma simbólica de representar isso é trazer aqui o nosso recipiente e travar o nosso êmbolo. Essa partezinha aqui é onde a gente faz a trava. Perceba que está dos dois lados. Isso indica que o volume vai ser constante durante o processo. Muito bem, dessa forma, inicialmente, a gente vai ter uma certa pressão, P0, e um certo. Peraí, que eu errei. Uma certa temperatura T0. Sabemos que nessa situação o volume é constante e o número de mols também é constante porque o recipiente é fechado. Na situação final, a gente vai ter uma nova pressão e uma nova temperatura. E aí, nem vou escrever que o volume e o número de mols é constante, porque já está desse lado. Tem como a gente relacionar o estado inicial com o estado final? Sim. Se a gente aplicar a equação geral dos gases, PVT povotó, PVT povotó. Perceba o seguinte, nessa situação, o volume ele é o mesmo. Então ele simplifica. Dessa forma, a gente chega em Piti potó. A gente pode falar que essa razão, quando o volume é constante, a razão de pressão e temperatura dá uma constante. Então está aqui a equação Petit-Potó. Muito bem, mas eu quero chamar a atenção no seguinte. Essa grandeza, essa relação que a gente tem, são grandezas diretamente proporcionais. Sem usar a questão matemática, vamos usar o conceito que eu disse lá no início, no primeiro vídeo. A pressão, ela está associada à colisão. E a temperatura, ela está associada à velocidade média das partículas. Se o volume foi constante, o espaço não mudou. O espaço é constante. Vamos supor que a temperatura tenha elevado. Espera aí, deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Aqui. Vamos supor que a temperatura subiu. Se a temperatura subiu, a velocidade média das partículas subiu. Se o espaço não mudou, significa que as partículas estão colidindo cada vez mais rápido, de forma mais rápida. Num tempo mais curto ocorre a colisão. Então, se a velocidade média aumenta, aumenta a rapidez das colisões. A rapidez das colisões. Ou seja, agora eu começo a ter mais colisões. Consequentemente, vai aumentar quem? A pressão vai aumentar. Que vai aumentar o número de colisões, vai aumentar o número de choques, vai aumentar a pressão. Então, se a temperatura aumentou, a pressão aumentou. Agora, se a velocidade média das partículas diminuir, a temperatura diminui. Você reduz a rapidez, vou colocar assim, tá? Reduz a rapidez das colisões. Das colisões. Porque eu tenho o mesmo espaço, elas estão mais lentas, eu tenho menos choques. Então, o que acontece com a pressão? Ela diminui. Isso mostra pra gente que é um indício de grandeza diretamente proporcional, que a conta traz aqui pra gente. Perceba que isso é uma constante. Se a temperatura sobe, peraí, se a temperatura sobe, o que acontece com a pressão? Sobe. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. Beleza? Uma outra coisa que é importante é que é comum nos exercícios eles informarem o gráfico da transformação. Na física é muito comum aparecer o gráfico de pressão por volume. Nessa situação, espera aí que eu fiz uma bolinha ali, vamos pegar um certo volume V. Inicialmente, eu tenho uma certa pressão inicial P0. Muito bem, como o volume vai ser constante, vamos supor que eu atinja uma certa pressão P. Como que eu represento esse gráfico? Assim, ó. Uma linha que une os dois na vertical, porque o volume não muda, indicando a seta do processo. Se você quiser chamar, esse aqui representa o seu estado inicial e esse aqui representa o estado final.
esse segmento de reta representa a transformação isovolumétrica, porque o volume é constante. Tá certo? E aí a gente fecha a primeira transformação. Já volto com a transformação isobárica.